Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo, um domingo chuvoso aqui em São Paulo, e eu trago para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Foi uma semana em que eu fiquei em Garibaldi é a capital nacional do espumante, exatamente para participar da 13ª edição do concurso dos espumantes brasileiros. Esse ano o concurso teve um número recorde de inscritos, foram 505 amostras, de quase 100 produtores, mas o que mais chama atenção é que foram de 8 estados brasileiros. Isso mostra assim a produção brasileira, cada vez mais ela não se restringe apenas ao sul. O sul é o estado mais importante, mas hoje em dia a gente tem vinhos subindo, né? Tem Rio Grande do Sul, que é o estado mais importante, Santa Catarina, Paraná, e vem subindo para o centro-oeste, sudeste, até alguma coisa do nordeste, aí em regiões de altitude e que tem uma grande amplitude térmica, principalmente no inverno. Bom, sobre o concurso premiou 172 amostras, todas com medalha de ouro, aqui divididos entre 13 gran ouros, né, foram grandes medalhas, os 6 destaques, que eram o melhor de cada uma das categorias. Então você tem o rosé, o moscatel, o charmat rosé, o tradicional, né, somando as 6 categorias, e as demais foram que obtiveram medalha de ouro. O concurso segue as regras da UIV, o que obriga que 30% das amostras inscritas recebam medalha. No caso do concurso, é um pouco estranho isso, porque na verdade tem mais vinhos com medalha de ouro, que teriam nota para medalha de ouro, do que os vinhos que efetivamente recebem a medalha por causa desses 30%. Mas tem concursos que acontece o oposto, quando seguem as regras da UIV, que nem todos os 30% são aptos a receber medalha, e aí, né, você acaba tendo mais medalha de prata, de bronze, né, e alguns destaques. Mas vamos aqui falar do concurso brasileiro de espumante, que muito me atraiu, assim. Primeiro, pra gente, que somos os jurados, são mais de 50 jurados, entre principalmente os enólogos lá do sul. Você também tem formadores de opinião, você tem, né, entre jornalistas, tem influências, tem um bom corpo de pessoas, né, que trabalham com vinho, e a gente julga às cegas, ou seja, sem saber o que a gente está provando. E esse ano, para mim, provar tudo isso de vinho, na verdade eu provei quase 80 amostras, né, as amostras são divididas entre os jurados. Me chamou muita atenção, primeiro assim, a qualidade do nosso brute. Eu gosto muito de nature, quem me acompanha aqui sabe. A minha mesa, a gente não foi feliz com os natures, até no primeiro dia assim, eu provei coisas muito ruins, algumas com defeito, mas no segundo dia até teve natures mais interessantes, mas não foi o que impressionou. O que me impressionou foram os espumantes brut, que são aqueles que têm de 8 a 15 gramas de açúcar por litro. Em geral, o que eu gostei mais é do brut com menos percepção da açúcar, né? A gente não sabe qual foi o montante acrescentado em cada licor de expedição, mas foram aqueles mais frescos. Agora, o que me chamou a atenção muito nessas 13 grandes medalhas, que são os espumantes, né, com a melhor pontuação, acima de 93 ou acima de 93 pontos no concurso, é que desses 13, 6 eram vinhos doces, vários moscatéis, e também tiveram demi-secs. Me assustou. De um lado, eu provei alguns moscatéis que eu gostei tanto, eu gostei muito, né? E no qual, assim, você tem a doçura, mas você tem um certo equilíbrio. Mas, assim, me impressionou muito como tem vinhos com maior dulçor sendo premiados. E, assim, eu acho que o moscatel é uma das tendências do Brasil, não acho que é a única tendência quando a gente fala de espumante. E vou prestar mais atenção aí nesses vinhos mais doces. A gente sabe que o brasileiro tem um paladar mais doce, mas eu acho assim, que chama atenção, é pra gente realmente ficar acompanhando o que está acontecendo com os vinhos espumantes mais doces. Além disso, na Levan Filosofia, eu escrevi sobre uma pesquisa que o Rodrigo Lanari, do INEX, ele acabou de publicar. Na verdade, eu dei com exclusividade essa pesquisa, que é uma pesquisa que ele fez com o trade de vinho. O trade é aquele conjunto de distribuidores, importadores, varejistas, que são quem seleciona e definem quais são os vinhos que vão ser colocados para nós, consumidores, beberem.
né? E é interessante perceber, primeiro resultado da pesquisa, assim, o trade muito otimista. A gente sabe que esse ano não vai ser um bom ano para o mercado de vinho, a gente ainda vem estocado, né? Pelos lados lá da Ideal tem uma queda tipo ao redor de 5%, entre a importação e a venda das vinícolas, mas assim, o trade otimista para 2024, né? Apostando que esse mercado continua promissor, apostando em crescimento de vendas, e entre as tendências do trade, tem duas coisas que eu destaco. Primeiro, a aposta nos brancos e nos rosés, principalmente nos brancos, que é um tema que a gente já tem falado aqui. Uma confiança que os orgânicos vão crescer mais. Eles descartam muito o vinho sem álcool, o vinho com um pouco teor alcoólico, que é uma tendência internacional, mas que o trade não acredita que vai se realizar tão cedo aqui no Brasil. E também a questão do bag-in-box, o trade acreditando na embalagem bag-in-box, que é aquela embalagem maior, que para o consumidor final dá para ficar na geladeira e consumindo ao longo do tempo, e para os restaurantes é uma boa aposta no vinho em taça. Então achei interessante isso. Para quem me pergunta, você passou a semana inteira em Garibaldi e não está escrevendo sobre o concurso de Garibaldi na coluna Levando Filosofia, a explicação é simples. O resultado do concurso foi divulgado sexta-feira à noite, ou seja, quando, né, a coluna já estava rodando, a coluna sai no sábado de manhã. E aí o que eu fiz? Eu dei 2 enfoques para esse concurso, para a interpretação desse concurso. Um está no site do Paladar, que está disponível para quem acessa o site, e outro está no site do Guia dos Vinhos, que o Guia dos Vinhos é aquele guia que eu lancei com mais 3 amigos, né, tem 10 dias, 15 dias atrás, e que a gente tem uma newsletter que sai toda sexta-feira, para quem se inscrever, é só se inscrever e receber a newsletter, e também tem essa informação do concurso de espumantes brasileiros. Bom, além disso, essa semana que passou, eu tive uma degustação que eu gostei muito. Conversar com quem faz vinho é sempre muito legal, né? E o Pedro Parra teve no Brasil. O Pedro Parra é um especialista em terroir, é aquele que consegue fazer uma calicata. A calicata é aquele buraco que a gente faz na terra para conhecer o subsolo, ver se tem mais argila, se tem mais areia, se tem mais pedra, e aí consegue definir que variedade vai melhor ali, né? Ele olha embaixo da terra e depois olha, claro, em cima da terra, mas ele faz um trabalho de terroir muito importante, e ele tem os vinhos todos dele, os vinhos próprios dele. Ele gosta muito da região onde ele está, que é Itata, que é no sul do Chile, e ele apresentou esses vinhos lá na ABS. Gostei muito. Além disso, um pouquinho, no mesmo dia, eu participei de uma degustação aí na sede de outra escola, que aí foi da Inocultura, que foi uma degustação do Chef France. O Chef France fez uma feira de vinhos na semana que passou em São Paulo. Tem vários rótulos, né, Chef France, né, franceses que eu curti, né, é interessante acompanhar. E com especial, eu gostei muito da conversa que eu tive com a Caroline, vou errar o sobrenome dela, Techiné, talvez, que está comprando, investindo em Bordeaux. É sempre uma mulher, e tem toda essa questão de mulheres no vinho, de empreendedorismo, que eu gosto bastante. De notícias internacionais, a Sotheby's, que é uma das grandes casas de leilão, ela está anunciando que o leilão que ela acha que vai ser o maior leilão dela na área de vinho. É um leilão que a estimativa é arrecadar 50 milhões de dólares, e eles vão leiloar a mítica coleção de vinhos do empresário tailandês Pierre Chen. Entre a coleção tem vários vinhos raros, várias garrafas especiais. Tem 2 garrafas Matusalém, que são as garrafas de 6 litros, da Domaine de la Romanée Conti, 1985. Eles estimam vender cada garrafa por 190 mil dólares. Vamos conferir. O leilão se completa com 25 mil vinhos, né, que o Shen foi acumulando ao longo da sua vida. Vamos conferir. E essa semana entra com muita coisa, então a semana que vem esse vídeo vai estar longo, com certeza, porque começa amanhã cedo, segunda-feira, eu dou uma palestra em Florianópolis, pro Thiago Dalpisol, que tem um tema diferente, que a gente brinca, que é o caderninho da Suzane, que eu uno as minhas experiências pessoais com os dados de mercado. Depois eu volto, tem a feira da Decanter. A Decanter é uma das grandes importadoras aqui no Brasil. E essa semana também tem a grande feira da ProWine. Então, assim, eventos de vinho não faltarão para vocês nessa semana que entra. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, e até a semana que vem.
Obrigada.